chega uma hora e fala assim, cara, já ofereci tanto, o Flamengo não quer ser refém, tipo, aceitar tudo. Eu vi até uma expressão um pouco mais rude de um torcedor hoje na rede social que se aplica a isso. O cara escreveu o seguinte, porra, eu quero muito que o Felipe fique, mas no Flamengo não pode abrir as pernas para ninguém. Foi a expressão que o cara usou. É uma expressão meio chula, mas, sabe, para falar português claro, é isso, tipo, eu não vou aceitar qualquer coisa. O que eu ofereci já é muito bom. É a visão do clube. E se o clube for administrado assim, não, paga, cara. Assim, eu acho, pelo que eu sei, que a proposta é muito boa. E para o Felipe, cara, tem 40 anos, bicho. Ele é muito jovem, ele é muito competente, tem todo o controle do grupo, tem toda a autonomia para trabalhar. Vejam que ele teve esse problema com o Pedro, e foi bem, eu defendi o Felipe, eu concordei com ele, melhor dizendo, não estou aqui para defender, para acusar, não sou advogado, mas eu concordei com ele quando ele jogou duro com o Pedro tem que participar mais do jogo sem bola e melhorou depois disso. O Pedro também me pareceu, assim, de uma forma ou de outra, parece ter entendido e melhorou seu desempenho, que bom. O grande jogador que ele é, tem que participar do jogo sem a bola. Eu dei a notícia aqui no começo da temporada que ele e a Arrascaeta não iriam jogar sempre juntos, justamente por essa situação. E o Felipe conseguiu tirar mais dele. Ele virou de novo um titular absoluto. E você veja que, mesmo batendo de frente com o jogador da importância do Pedro, que foi rei da América na conquista da Libertadores anterior a essa, em 22, o Felipe teve respaldo, teve autonomia, o clube deu a ele todo o apoio. Então, o Felipe ele tem prestígio, tem um controle, ele pode fazer muita coisa, e o Flamengo oferece algo que o clube vai pagar o que ele pede ao Flamengo, o Flamengo oferece. Será? Muito difícil nesse estágio da carreira. Ele tem muito tempo para fazer uma carreira internacional, é o que eu vejo, é o que eu penso, mas eu respeito também o direito dele de querer mais, de pedir mais, é o direito do profissional, a gente não pode ser contra isso. Só acho que, sei lá, no Flamengo ele tem tudo para os dois é muito bom se ele permanecer, mas também entendo a posição do clube. Não é muro, não, assim, é uma negociação. Porque se eu fosse dirigente, honestamente, eu ia ser muito rigoroso com essas coisas. Ah, sim. Cara, não dá. Tudo tem que ter bom senso. E uma coisa que eu acho muito importante, o clube é acima de tudo. Eu não gosto das declarações do Felipe, tipo, eu quero ir para a Europa. Cara, você está no Flamengo, fala em Europa. Um dia você vai para lá, um dia você fala disso. Me perguntaram, não fala, cara, eu estou no Flamengo, hoje o maior clube das Américas, campeão sul-americano, brasileiro, maior orçamento, maior potencial de faturamento, de contratações, torcida pra caramba, a maior torcida do continente, uma das maiores do mundo, muita mídia, a torcida gosta do técnico, o apoia, tem por ele um carinho especial desde os tempos de jogador, ele que é o rubro-negro de berço. Que mané a Europa? A Europa um dia vai chegar, natural que ele queira, não vai chegar. Cara, acontece com todo mundo. Assim, por exemplo, vou dizer uma coisa para vocês. Na minha carreira, eu comecei numa revista de navegação Maré Mercante, meu primeiro emprego no jornalismo em 1983. Depois passei pela Rádio Tupi, pelo Sistema Globo de Rádio do Rio de Janeiro, Rádio Globo e as outras rádios do grupo, Rádio Manchete, depois Jornal Globo, Jornal dos Esportes, e fui seguindo, Jornal Dia, e eu tinha um sonho de trabalhar no Jornal do Brasil. O jornal que eu li durante, especialmente da minha fase adulta, no tempo da faculdade, e o JB, um jornal muito tradicional, né, uma escola do jornalismo brasileiro, do Rio de Janeiro, do Brasil. Quando eu fui trabalhar no Jornal do Brasil, com todo respeito aos outros veículos onde trabalhei em veículos grandes antes, Jornal Dia, um jornal importante, Jornal Globo, sabe, Sistema Globo de Rádio, Rádio Tupi, hoje é a maior audiência do Rio de Janeiro. Eu trabalhei nesses lugares todos. Também fiz estágio na comunicação social da Petrobras, lá atrás. Depois de passar por esses veículos, quando eu chego no Jornal do Brasil, para mim foi uma emoção muito especial, porque foi uma realização de um sonho. E quando eu venho depois trabalhar na Placar em São Paulo, foi um outro sonho realizado, porque Placar participou da minha alfabetização. E um outro sonho antes do JB foi ser editor. Aos 24, 25 anos, eu era editor do Jornal dos Esportes, com 24 anos. Eu fechava o jornal. E eu aprendi a ler lendo o Jornal dos Esportes, o nosso querido, saudoso, né, Cor-de-Rosa, que aparece ainda nas redes sociais, mas não tem mais na boca. Bem, quem é um pouco mais velho vai lembrar. Foram sonhos realizados. Então, quando eu trabalhava lá atrás, na revista Portos e Navios, eu sonhava com esses veículos. E passei por todos eles. Foram vários sonhos sendo realizados. Mas quando eu estava na Portos e Navios, cara, nada era mais importante para mim, nada era mais importante quando eu estava na Rádio Tupi, na Rádio Globo, no Jornal Globo, depois no Jornal dos Esportes.
sabe? E quando cheguei no JB, falei, cara, passei pelo Globo Dia, Jornal dos Esportes, que eu, pô, e Jornal do Brasil, depois da Placar, consegui fechar assim, um ciclo de publicações que eu li na infância, que eu li na fase adulta, que foram importantes na minha formação profissional e pessoal, e intelectual. É, e, cara, mas onde eu estava já era algo que me deixava. Sabe, quando eu estava no Jornal dos Esportes, que eu fechava, às vezes, com 5 diagramadores ao mesmo tempo, fechando páginas de diferentes clubes ali, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, às vezes até a primeira página, uma outra página com os outros estados. Nossa, um tempo de máquina de escrever, galera. Cara, ali eu estava na adrenalina, assim, voando, pô, garoto ainda. Falei, cara, isso aqui é meu sonho, eu nasci para fazer isso, ser jornalista, fechar jornal, escrever matéria, apurar coisas. E eu não pensava em outra coisa. Mas é claro que eu tinha um sonho de um dia estar no JB, por exemplo. E ele chegou. Então, assim, eu acho que o Felipe tem todo o direito de sonhar com a Europa, uma Liga dos Campeões, que ele quase ganhou 2 vezes, foi a final com o Atlético de Madrid. Mas hoje é o Flamengo, ele está num time grande. Eu me senti assim nessa época, não estou querendo me comparar, por favor, não me entendam mal. E isso acontece com vocês também nas suas profissões, tenho certeza. Passa por uma empresa, mas tem uma outra na sua área que é maior, ou que é mais relevante, ou que você, por alguma razão, admira, e você gostaria de um dia lá trabalhar, e você um dia chega nessa empresa e fala, cara, consegui, né, ser contratado, ter uma oportunidade de mostrar o meu valor. Mas no momento que você está vestindo uma camisa, cara, aquilo ali é o mais importante disso. Nada pode pesar mais que aquilo. Nada pode ser mais importante que aquilo. É como eu vejo, é como eu vejo, é como eu penso, enfim, mas aí vai da cabeça de cada um, né? Deixa eu ver aqui, gente, que a gente tem que... Só um minutinho, gente. Vou pedir uma pausa para vocês aqui. Um minuto, por gentileza. Só para tentar pegar uma informaçãozinha. Vamos ver se a gente traz uma novidade para vocês. Ó, recebi aqui uma mensagem agora. A coisa está evoluindo, né? Parece que as conversas entre as partes estão se acelerando. Vou até atualizar aqui, ó. Vou até atualizar o título aqui, tá? Vou até atualizar aqui o título da nossa live, tá? Eu coloquei aqui assim: acordo com o Felipe Luiz segue distante. Vou mudar para Flamengo e Felipe Luiz voltam a conversar. Estão conversando mais. O que é isso? A informação que acabou de chegar para mim aqui foi de que o Flamengo e o Felipe Luiz estão começando agora a conversar mais. E isso pode significar aí um sinal positivo aí no sentido de as duas partes, né, chegarem, quem sabe, no consenso. A diferença não é tão grande assim na minha visão, sabe? Não é uma diferença absurda, não é uma diferença enorme, é uma coisa que acho que é contornável, é contornável. Eu vejo dessa maneira, tá? Eu vejo dessa maneira. Vejamos aí se essas conversas vão, de fato, acelerar o processo de maneira que o técnico possa permanecer no Flamengo. Mas a situação nesse momento é essa. Então, voltam a conversar. Tempo real, tipo, apurando aqui, vai trazer informação, tá? Começaram a conversar de novo. Então, pode ser que saia aí uma solução para esse imbróglio. Só um instantinho, gente, que a gente vai tentando aqui, ó.
Mas é isso. Então, é possível aí que as coisas melhorem no sentido de uma renovação de contrato, já que as partes vão conversando, né? A coisa ficou bem complicada. Hoje cedo, ontem, nossa, estava muito complicado, gente. Muita distância aí entre o que o Flamengo queria, não só financeiramente, mas um impasse. O Flamengo alegando que o técnico não desceu a pedida, que ele chegou no seu limite. Enfim, as informações que vinham também, obviamente, por alguns companheiros, e é óbvio que essas informações vinham de pessoas ligadas ao técnico, de que havia cedido, o Flamengo dizendo que não. Mas essa fonte que eu venho conversando, uma das fontes que eu venho conversando, já mudou o tom aqui, falou, olha, a coisa começa a clarear um pouquinho, né? É isso. Desculpa aí, gente, interromper, mas é assim, em tempo real que está buscando informação, tá? Lembrando que a live tem apoio do Vinho Argentino, ó. Você, usando a compra de 450 reais, mais de 50, 450 reais, olha o que você vai ganhar. Vai ganhar esse saca-rolha sensacional. E os produtos da Golcase licenciados pelos principais clubes do Brasil, você podem ser personalizados, cupom GOMAURO, e você compra com desconto. Vamos, galera, aqui do Superchat, nessa live que continua o Parou Saps com a gente, não mandou mensagem, o Yudi Souza. Mauro, por esse valor de 30 milhões de euros no Caio Jorge, não é melhor tentar o Marcos Leonardo? Parece um atacante mais interessante para o Flamengo. Não sei se os sauditas venderiam por esse valor, não. Sabe? Eu acho o Caio Jorge muito bom jogador. Fabiano Walter, membro do canal, desde o começo. Felipe está com moral, mas ele tem mercado considerando na época do ano? Preço exigido não vai fechar portas do mercado brasileiro se sobrar na Europa? Pois é, eu não entendi muito bem essa estratégia, honestamente, Fabiano. Eu não entendi. Agora o Parops Saps falando aqui. Mauro, pensei se o novo técnico em Botafogo, Caio Jorge, é um bom reforço. Agora a conversa olhando a possibilidade. Os nomes são especulados, mas assim, eu não tenho nenhuma confirmação de que seja um desses nomes, tá? São nomes meio óbvios. Leonardo Jardim, Arthur Jorge, muito óbvio. Mas o que eu sei, o que me disseram, que o Thiago Mota, não. Qual a situação do Felipe Luiz hoje? Bruno Rocha. É bem difícil, mas agora, aqui durante a live, acaba de receber informação de uma fonte do Flamengo, como vocês viram, mudei até o título aqui, de que eles voltaram a conversar, voltaram a se falar de uma forma mais, digamos, efetiva, né? E que pode haver, de repente, um acordo. Vejamos aí o que vai acontecer. Voltaram a conversar mais intensamente. As conversas, elas são entre o staff do técnico e o dirigente, José Boto, tá? Mas o BAP, que é o presidente, à distância, evidentemente, também não negocia diretamente, mas participa de alguma forma, óbvio, né? O Rodrigo Dias, clube foi até onde deu. Se não rolar paciência, a mentalidade dele, que é membro do canal. Leandro Barbosa, você acha que a diretoria não está sendo mesquinha? Qual a verdade sobre o Caio Jorge? O Flamengo quer o Caio Jorge. Quer o Caio Jorge, quer fazer a compra por 30 milhões de euros, sem o Cebolinha, pelo que eu soube, envolvido na negociação por enquanto. Alguns colegas dizem que teve o Cebolinha e me disseram que não. Qual a sua opinião sobre a diretoria esse ano?